O Internacional empatou por 2-2 o placar contra o Corinthians. E na partida pós-jogo, Mano Menezes concedeu entrevista coletiva falando sobre o suposto caso de injúria racial que teria acontecido entre o atleta Rafael Ramos, falando uma frase fortíssima para o Edenilson e também dando algumas falas sobre a partida, onde não gostou principalmente da linha de 4 do Internacional, que falhou nos 2 gols do Corinthians. O Inter, que saiu vencendo sempre que conseguia, fez 1-0 e conseguiu também fazer o 2-1, mas nunca conseguiu suportar o resultado. O Inter que tem um jogo importantíssimo agora na próxima terça-feira, onde vai ter alguns problemas para escalar essa escalação. Além disso, eu vou te falar aqui informações sobre esse caso e como que está procedendo esse caso de injúria racial. O Inter está levando para frente, pode ter daqui a pouco perda de pontos para o Corinthians. Vou te dar detalhes de como que está sendo esse movimento do Internacional e também do próprio Edenilson. E vou falar sobre Bruno Mendes, porque apesar de não estar ligado às coisas, como a direção do Corinthians e a do Inter tinham uma boa relação, depois desse acontecimento as relações podem ter sido cortadas, e por isso a negociação com o Bruno Mendes pode ficar prejudicado, e por isso ainda não tem uma definição sobre esse atleta. E vou falar também aqui nesse momento sobre 2 jogadores que o Inter planeja trazer para a janela da metade da temporada, tá bom? Só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados. Vamos então atualizar aqui com as informações trazidas pelo Internacional. Só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, porque ajuda muito, mas muito esse vídeo aqui a chegar a cada vez mais pessoas e ajuda também muito aqui no desenvolvimento do canal. Estamos começando agora, preciso da tua ajuda, então aproveita e já deixa o teu gostei e juntamente já te inscreve se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos, mas tu ainda não se inscreveu. Vamos tentar bater 16 mil inscritos até o final desse mês, eu sei que a gente consegue. Faltam menos de 300 pessoas pra gente bater essa meta, então eu conto com a tua parceria aí para tu te inscrever aqui nesse canal, que é muito importante, tá bom? Lembrando, primeiro o link na descrição, aqui tem o Ativo Ultra, melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Um comprimido dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. E no segundo link na descrição tem a Golden Token Brasil. Invista agora mesmo na maior Golden Token de minérios. Quer saber mais? Clica no segundo link na descrição e lá tu vai ser direcionado direto pro WhatsApp deles, beleza? Vamos começar então aqui com as informações trazidas pelo Internacional. Como eu falei, o Inter que deixou de ganhar 2 pontos contra o Corinthians, o Inter que poderia ter chegado a 11 pontos na tabela, podia ter chegado na terceira colocação. Nesse momento, quando eu gravo esse vídeo, o Inter está em 8º lugar, mas pode perder mais algumas posições. O Inter tem 9 pontos nesse momento e agora joga na próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, no próximo final de semana, no próximo sábado, lá em Cuiabá, jogo dificílimo. Mas antes, o Inter joga a vida na Conmebol Sul-Americana, um jogo que vale 6 pontos, onde o Inter precisa vencer o Independiente Medellín para seguir vivo no torneio. E além disso, o Internacional deve ter 2 problemas para essa partida: Alan Patrick e Pedro Henrique. Os 2 atletas não estão inscritos na Conmebol Sul-Americana e por isso eles não vão estar disponíveis para o jogo contra o Independiente Medellín. Então vão ser 2 desfalques, sendo um deles importantíssimos, que é o Alan Patrick, um jogador que foi fundamental na partida contra o Corinthians, no primeiro tempo primoroso que o Inter fez contra o Corinthians, que é líder do Campeonato Brasileiro. O Alan Patrick foi um dos principais jogadores, tanto que até foi um dos melhores da partida, se não melhor. Vai ser um dos desfalques, possivelmente deve jogar o Maurício ou até mesmo o David jogar na posição dele e o Inter jogar com 2 centroavantes, jogando com o David e também com o Alemão. Além disso, eu quero te falar sobre agora 2 jogadores que retornam, que é o zagueiro Kaique Rocha, que já deve ser relacionado para a partida, e também o zagueiro uruguaio Bruno Mendes. Esses 2 jogadores também já estarão à disposição do Mano Menezes, e aí já dá uma reforçada ali na zaga. A partir de agora o Inter vai contar com 4 zagueiros. A gente não sabe ainda o estado clínico do Vitão, que saiu, entre aspas, machucado na partida contra o Corinthians. A gente não sabe se ele tem condição de jogo contra o Independiente Medellín, mas certamente a zaga deve ser formada de Bruno Mendes e Vitão, caso os 4 estejam à disposição 100%, tá bom? Passando disso, eu quero falar exatamente sobre o caso que ocorreu de injúria racial, que movimentou muitas redes sociais no dia de ontem, onde o atleta Rafael Ramos supostamente teria chamado o Edenilson de macaco, fazendo supostamente também uma injúria racial. Ainda não foi comprovado. O Edenilson vai levar esse caso adiante. O Rafael Ramos foi detido, teve que pagar uma fiança de cerca de 10 mil reais no envelopezinho de forma de espécie. Ainda tinha que ser paga essa fiança, já pagou, já está inclusive lá em São Paulo, mas o Inter vai levar adiante o caso. O Edenilson
queira levar adiante essa situação. Existe uma possibilidade de perda de pontos, o Inter ganhar essa partida pro WO, existe sim essa possibilidade, mas eu acho muito pouco provável se tratando de Corinthians e se tratando de CBF, por isso eu acho muito improvável que isso aconteça. Outra coisa é que eu acho sim que o Corinthians deve pagar uma multa, esse atleta pode ser que aconteça a rescisão de contrato com o Corinthians também, e o Inter vai tentar se mover de todas as formas jurídicas para conseguir fazer que esse caso leve à tona, assim como aconteceu lá, por exemplo, pegando um exemplo aqui do rival com o Grêmio, que acabou sendo desclassificado depois daquela injúria racial que aconteceu com o goleiro Aranha. Agora seria um momento para acontecer parecido ou até mesmo igual, com o Corinthians perdendo pontos, não precisa até dar os pontos pro Inter, mas sim perder pontos Corinthians por causa do que acabou ocorrendo, que é inaceitável de acontecer, mas o Edenilson já está se movendo de toda forma juridicamente. E por causa disso, pode ter sim o Inter pode se prejudicar na negociação envolvendo o zagueiro Bruno Mendes. Por quê? Porque o Inter estava em negociações para comprar o Bruno Mendes, 3 milhões de dólares por 35% dos direitos econômicos, já estava encaminhada essa compra. O Inter e a direção do Corinthians têm sim uma boa relação, os dois dirigentes, tanto do Corinthians como do Internacional, o Alessandro Barcelos, o Emílio Papaléu, o Roberto Andrade, que é o dirigente do Corinthians, se dão muito bem, e depois desse acontecimento pode ser que tenham cortado as relações um pouco, e aí essa negociação do Bruno Mendes fica um pouco mais complicada. Nesse momento a gente não tem ainda uma definição quanto a essa negociação, se ele fica, se ele vai. Nesse momento tá 50-50. Já teve um momento que estava muito mais favorável para ele permanecer aqui em Porto Alegre. Nesse momento a gente não tem quaisquer definições. Tentei contato com os empresários do Bruno Mendes, acabei não tendo sucesso. A direção do Inter também não fala sobre o assunto, que já era falaram que já tinha assim, uma possibilidade boa de permanecer, agora já não se manifestam mais, então o clima ficou um pouco mais turbulento depois desse acontecimento. Agora passando para a sequência de negociações, o Inter que deve trazer bastante jogadores para a janela da metade da temporada. Ontem na partida contra o Corinthians a gente viu que a gente tem sim um bom elenco. Se a gente conseguir trazer peças pontuais, a gente consegue brigar por grandes coisas ainda nessa temporada, como a Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. Ao meu ver, se o Inter trazer mais um zagueiro, mais um volante, um centroavante, eu acho que briga sim pelo Campeonato Brasileiro, mas o Inter tem cada jogador a sua posição dos sonhos. Por exemplo, o volante que o Inter pensa para ser aquele volante dos sonhos, tá? É o nome do Wallace, jogador que era do Grêmio, foi vendido para a Europa pelo Hamburgo da Alemanha depois que saiu do Grêmio, rodou também pelo Hannover da Alemanha e nesse momento estava jogando na Udinese, foi comprado por 8 milhões de euros. Jogou todas as rodadas do Campeonato Italiano, um jogador dificílimo. O empresário do jogador já confirmou que o Inter fez uma sondagem no começo dessa temporada, na abertura da janela de transferências passada, então o Inter já sabe quanto é que é os valores, quanto é que é para contratar na sequência de salários. Só que o principal problema é tirar o Wallace de lá, visto que ele vem jogando bastante pela Udinese. O Udinese comprou o atleta de forma bem cara, 8 milhões de euros, então é dificílimo conseguir tirar o Wallace de lá, por isso que eu acho muito improvável que ele venha. O Inter também pensa no nome do Arangues, que eu ainda vou trazer alguns bastidores no vídeo de amanhã, acredito eu, mas esse é um nome que seria mais para um camisa 8, não para um camisa 5. O Inter quer um camisa 5 de imposição física, de bom desarme, aquele cara mais alto, como era, por exemplo, jogadores que o Inter já teve anteriormente, mas nesse momento o próprio Rodrigo Dourado lá de 2018, 2019, o Inter quer um jogador com essas características. Hoje o Rodrigo Dourado de hoje já não é nem perto daquele Dourado que já foi de anos passados. E também na zaga, o Inter vai trazer pelo menos um zagueiro, com possibilidade de trazer até 2 zagueiros, com mesmas características, jogadores de imposição física e de alta estatura. O Inter tem muito, nesse momento o Inter sofre com a estatura, porque tem zagueiros baixos, volantes baixos, alas baixos, laterais baixos, e propriamente atacantes baixos. Então o Inter sofre com um time muito baixo. O atacante ontem, por exemplo, os 2 atletas que tinham mais de 1,83 de altura era apenas o Vitão e também o Rodrigo Dourado, sem contar o goleiro. Então o Inter sofre bastante com esse problema de estatura dentro do time. Por isso que o Inter quer trazer zagueiros com estatura. Aí já são o nome do Gerson, tem a possibilidade do zagueiro Juan Jesus, e aqui eu trago uma outra possibilidade, essa que ainda não foi sondado pelo Internacional, não que a gente saiba, pelo menos, pode ser que já tenha sido sondado, mas a gente ainda não tem essa informação, que é o nome do zagueiro Marcelo, do Lyon, que acabou rescindindo o contrato de uma forma bem bizarra, que ele rescindiu o contrato, um jogador de 34 anos, está livre no mercado e também seria uma das possibilidades para o Inter na janela da metade da temporada. O certo é que o Inter vai trazer um zagueiro, sendo um deles de nível bem acima e um zagueiro experiente, parecido com um Rodrigo Moledo, mas que obviamente tenha já
sequência e que possa ainda fazer grandes anos, poder jogar 2, 3, ainda até 4 temporadas dependendo. Então o Inter quer sim zagueiros do estilo Germerson, do Juan Jesus, do próprio Marcelo, mas esse é um dos nomes que não foram sondados, mas esses sim seriam alguns dos zagueiros dos sonhos que o Inter tem e certamente vai tentar trazer um na próxima janela de transferências. Deixa aqui nos comentários quais zagueiros tu acha que seria interessante pro Inter e até mesmo volantes. Não esquece também de se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações e conferir os nossos parceiros aqui no link na descrição. Volto logo mais com novas informações. Um grande abraço, valeu, falou e fui!